Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Bom dia, tia Janinha, fofa. Bom dia, Pati. Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bom dia, Dani. Dani, comecei a usar a minha agenda. Tô nem acreditando que eu tô na agenda de 2024, gente. A agenda é linda. Obrigada, viu? Vou fazer um stories e vou te marcar. Fofa. Saudade de estar com vocês. Tá todo mundo bem? Amém. Bom dia, Patrícia. Deus te abençoe. Vamos orar, gente? Eu não sei como é que vocês acordaram, mas hoje é segunda-feira, o final do ano está se aproximando e nós temos que concluir alguns ciclos para iniciar o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não sei como é que tá aí os preparativos para o final do ano, mas dedique-se, faça o encerramento de todos os ciclos com êxito. E busque direção do Senhor diante daquilo que Ele quer que você viva no 2024. Foi feita com muito amor, que o nosso ano seja abençoado. Amém, Dani. Bom dia, Mia. Deus te abençoe. Peço oração para o meu filho, que o Senhor possa tocar ele aonde ele estiver, viu, Patrícia? Nós vamos orar aqui para iniciar o nosso devocional. Vou apresentar a vida do seu filho, viu? Amém. Feche seus olhos. Chama a presença do Senhor aonde você está. Fala com o Senhor. Deus, fala comigo. Que hoje seja uma manhã onde o Senhor possa encontrar o meu coração reto, meu coração separado diante do Senhor. Todos os dias nós podemos fazer escolhas, ou que vai engrandecer o nome do Senhor, ou que vai ignorar ou menosprezar. Não perca a oportunidade de manifestar Cristo aonde você está. Amém? Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, por mais um dia que o Senhor já fez. Obrigado por mais um respirar, por mais um acordar que o Senhor nos permitiu, Pai. Quantas pessoas queriam acordar com saúde e estão em cima de uma cama enferma. Pai amado, e nós temos a oportunidade de acordar e estar bem, Pai. Muito obrigado por isso. Nós te louvamos e te bendizemos por mais uma oportunidade de vida, Papai. Deus, eu quero apresentar a minha casa, a minha família diante do Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Da mesma forma, eu apresento a vida e a casa de cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos aqui representados. Que o Senhor venha olhar para cada casa, Pai. Nós temos fé em Ti e nós tomamos posse daquela palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Nós acreditamos nessa palavra e por isso nós Te glorificamos, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Que o Teu sangue venha nessa manhã purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, a nossa vida, de todo mal, Pai. Nos perdoa dos nossos pecados, da iniquidade, Pai amado, ou das muitas vezes, Pai, que Te ofendemos por meio de palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor venha nos perdoar, Pai. Nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus feito naquela cruz e pedimos, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a Te amar, porque aqueles que Te amam, esse é os que guardam os Seus mandamentos. Pai amado, que nós possamos ter um coração alinhado, um coração totalmente entregue e rendido ao Senhor. Meu pedido ainda é que o Senhor nos guie por esta palavra, que o Senhor nos ensine com aquilo que nós vamos ler no dia de hoje. Pai amado, traga a esse lugar
cada uma das pessoas que o Senhor me confiou para estar aqui ministrando sobre a vida delas. Eu repreendo todo ataque satânico, todo levantar das trevas contra a vida dos teus filhos, Pai. Que cada um daqueles que o Senhor me confiou nesta manhã possa permanecer nesse lugar, Pai. Eu sei que o Senhor há de trazer cada uma das pessoas e às vezes pode trazer específica ou não, mas o Senhor é fiel, Pai amado, e cumpre com cada palavra que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Papai, eu quero apresentar o filho da Patrícia diante do Senhor. Eu não sei qual que é o motivo de oração específico que ela precisa, mas se apresente a este filho em nome de Jesus. Livra ele, Pai amado, do caminho das trevas, do caminho do mal. Guia ele, meu Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor possa mesmo se revelar a este filho adolescente, Pai. Toca ele aonde ele estiver, Deus, e mostra para ele que a vida dele está escondida em Ti, Deus. Não permita que nenhum ataque satânico seja sobre a vida deste filho. Nós entregamos a saúde física e mental, emocional, nas Tuas mãos e te pedimos, Pai, opera a Tua vontade. Não sei qual que é o pedido da Patrícia para esse filho, mas que o Senhor possa visitá-lo agora, Pai, e que a mão do Senhor esteja sobre este menino, Pai, em nome de Jesus. Este é o meu pedido, Pai. Permaneça conosco, fale aquilo que o Senhor tem para esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, que hoje seja mais uma manhã da gente romper diante daquilo que o Senhor preparou para nós. Fala com o Senhor assim: Senhor, fala comigo por meio da Tua palavra. Eu tenho certeza que Ele há de falar. Eu não sei como é que o público que está aqui me assistindo está. Nós estamos fazendo a trajetória de Gênesis. Para você que chegou no meu Instagram agora, nós estudamos a Bíblia todos os dias pela manhã, nós fazemos a leitura da Bíblia. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. A gente já leu o Novo Testamento. Para quem está aqui desde o início, nós já passamos pelo Novo Testamento. Na verdade, eu iniciei em dezembro do ano passado, quando foi final de novembro, o Senhor me disse para eu fazer live estudando Provérbios. E eu falando, Deus, eu não sei Provérbios, eu teria que estudar antes. E Deus foi todo jeitoso comigo e falou assim: olha, eu não aceito que você busque outra fonte. Abre seu Instagram e fala e leia Provérbios. Daí eu comecei a ler Bíblia com as pessoas aqui no Instagram. E o meu intuito era só ler a Bíblia mesmo, porque às vezes a gente vê pregadores e pessoas que aparecem aí fazendo devocional e tal, mas elas não leem a Bíblia. Elas contam o que elas entendem do assunto, mas não leem a Bíblia toda. E o meu propósito era ler a Bíblia, ler versículo por versículo com as pessoas. E aí eu terminei Provérbios e o Senhor falou assim: olha, não é para parar por aí. Continua e você vai começar no Novo Testamento. Então eu li o Novo Testamento todo e agora nós estamos na leitura da Bíblia em ordem cronológica. Começamos em Gênesis, paramos em Gênesis capítulo 11, fomos para Jó, porque entre Gênesis 11 e Gênesis 12 nós temos o livro de Jó. Então nós já terminamos Jó, voltamos para Gênesis e estamos agora na história dos patriarcas Abraão, Isaac e agora história de Jacó. Estamos vendo a história de Jacó. Jacó nesse momento, ele já casou com Lia, com Raquel, ele teve filho com as duas e com as concubinas. E agora no capítulo, nós terminamos o capítulo 30 no último devocional, vou entrar agora no capítulo 31, mas para você se situar e não ficar perdido, agora lá Jacó, ele trabalha para o seu sogro, ele trabalhou por 14 anos para pagar as duas filhas com quem ele se casou. Depois ele trabalha mais 7 anos e aí se finda o período de trabalho para Labão. E agora ele está num conflito, porque ele vê que Labão está se enriquecendo e tudo isso é porque ele era bondoso e ele trabalhava. A mão do Senhor era sobre Jacó e isso fazia com que o seu sogro prosperasse. E agora ele quer ir embora, ele não quer ficar lá mais, porque ele sabe da capacidade, ele quer construir sua família, ele quer seguir o seu rumo. Além do mais, Jacó entendia a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Que promessa era essa? A promessa de herdar uma terra prometida. Quando Deus tira Abraão da terra de onde ele morava, a promessa dele era:
Abraão, eu vou te levar para uma terra e você será dono dessa terra, a sua descendência herdará e eu te farei uma nação numerosa. É isso que ele está prometendo para Abraão. Abraão passou para o Isaac, Isaac passou para o Jacó e agora Jacó está aqui entendendo o que ele tem que fazer. Então ele tem que voltar para a terra de onde os pais dele estavam, para poder a promessa do Senhor se cumprir. Só que agora ele está preso no território do sogro dele, porque ele foi para trabalhar, o sogro não quer que ele vá embora e quer que ele permaneça trabalhando. E nós estamos no cenário de que ele está produzindo, ele falou que as cabras, né, as ovelhas listradas, salpicadas e malhadas era dele e as normais era do sogro. Só que o sogro tá vendo que ele tá tipo assim, não, ele tá multiplicando muito mais do que eu. E aí ele fica nesse conflito todo. E vamos entrar agora em Gênesis 31 e ver a continuação da história. Nós terminamos o versículo 43 falando que o resultado de todo esse conflito, né, de Jacó e Labão, era que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também servos e servas, muitos camelos e jumentos. Esse é o final do 30. Capítulo 31, pega a sua Bíblia, anota, se o Senhor ministrar no seu coração, você escreve nos comentários, porque eu acredito que vocês não são só um povo que vai ficar aqui recebendo. Eu acredito no que vocês carregam. Cada um de vocês carrega uma parcela, sabe, da bondade de Deus, da mão do Senhor. Eu não carrego a verdade absoluta. Não é só o meu comentário que é bom ou pertinente. Você carrega a essência de Deus. Então, se o Senhor ministrar no seu coração, compartilha. Escreve aí, olha, eu tive esse entendimento e deixa outras vidas serem edificadas pela sua. Eu acredito muito no que sucesso não é a quantidade de pessoas que vai aparecer nessa live. Sucesso é eu fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. Então, sucesso é eu estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele esperava que eu fizesse. E eu não sei qual que é o chamado de Deus para você nessa manhã, mas você precisa dar uma resposta para Deus. Eu não sei se é você anotar para pregar isso para alguém mais tarde. Eu não sei se você vai abrir o culto com essa palavra, mas esteja aqui, sabe? Corpo, alma e espírito presente. Tem como você estar só presente de alma, tem só presente de espírito, presente físico, sabe? Absorva e pergunta para o Senhor, Deus, por que o Senhor me colocou nessa live? Qual que é o propósito que tem de eu estar aqui? E tenha sucesso, sabe? Talvez é para você fazer um comentário muito pertinente e vidas vão ser edificadas pela sua vida. Não tenha medo de escrever, de ser visto, sabe? Deixa o Senhor te usar nessa manhã em nome de Jesus. Capítulo 31, pega aí seu lápis, caneta, caderninho de anotação. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era do nosso pai. À custa de nosso pai, adquiriu a sua riqueza. Gente, isso era uma mentira. Nós estamos vendo os filhos de Labão falando uma mentira, porque isso aqui não aconteceu. Jacó, ele se enriqueceu porque a mão do Senhor, a bondade de Deus, era sobre a vida dele. E tudo aquilo que ele tocava, abençoado, se tornava. E eu falo que não é diferente com a gente. Aonde a mão de um servo de Deus toca, é abençoado. Aonde um servo de Deus, ele coloca o pé, prospera. Por quê? Porque nós carregamos o favor, a bondade, a misericórdia de Deus. Então entenda isso e acredita, aonde você toca, abençoado é. Gente, eu tô tão feliz, não vou falar que é por conta da nossa presença, mas uma coisa gerou muita esperança no meu coração. Para alguns que caminham com a gente aqui há mais tempo, sabe que a gente faz um trabalho na penitenciária. E aí, a gente tem um trabalho lá já há 1 mês e meio, mais ou menos. Eu já fiz 4 visitas ao presídio. Então, deve estar aí uns 2 meses, porque cada visita é a 15 dias. Então, aqui há 2 meses a gente está fazendo as visitas nos presídios. E há 2 semanas atrás, uma moça saiu do presídio. E eu fiquei tão feliz, porque ontem ela foi na igreja. E aí ela ficou toda feliz, ela contou que foi na igreja, meu pastor mandou foto dela, falou assim, Raira, olha quem que tá aqui, sabe? E a gente se alegrou muito, porque é tão bom quando o Senhor nos permite ver os frutos. Tem coisa que a gente vai fazer e nós nunca vamos ver
o fruto daquilo que nós fizemos. Mas é tão bom quando o Senhor nos permite ver frutos. E ontem aquela menina que tinha acabado de sair da penitenciária, ela foi na igreja e ela estava contando que ela conheceu o Senhor Jesus pelo trabalho que a gente estava fazendo ali na penitenciária. Isso alegra tanto o nosso coração. Aonde chega um servo de Deus, aonde chega uma serva do Senhor, a bênção também acompanha, a prosperidade chega. Nós temos uma capacidade de cativar pessoas pelo nosso olhar, pela nossa fala, porque nós carregamos o próprio Deus. Nós não carregamos, gente, um Deus pequenininho, não é uma cópia que está dentro da gente, não é. Nós carregamos o próprio Deus. Sabe? E isso alegra o nosso coração de podermos sermos representantes do Pai. Eu conversei com ela, Maíra, e assim, ela tá toda feliz, Mai. Aquilo alegrou tanto meu coração, eu fiquei tão enérgica. Eu fiquei assim, nossa, eu não tô acreditando. Tem outra que saiu da prisão também, e eu tô esperando ela chegar lá na igreja. Se ela não chegar, eu vou mandar buscar ela. Foi um mistério, um mover muito lindo. E eu fico feliz. Conversei com ela, ela tá morando no centro, quer morar lá perto da gente, vou arrumar uma casa para ela lá perto da igreja. E eu tenho certeza que nós vamos cuidar dessa menina e vai ser uma vida resgatada pro Senhor. Isso alegra meu coração. Aqui o povo tá dizendo, Jacó ficou rico à custa dos nossos pais. Isso é uma mentira, porque ele ficou rico porque a mão do Senhor era sobre a vida dele. E a bondade acompanhava Jacó em tudo que ele fazia. Então, não menospreze a sua essência, não esqueça que você carrega o próprio Deus vivo, não é o Deus pequenininho, não é o mini Deus, o Deus vivo, ele habita dentro de você, por isso que você carrega características, tem personalidades específicas para cumprir o propósito a qual ele te chamou para fazer. Deus habita em você. Não se sinta menor por isso. Aonde você colocar a sua mão, será abençoado. Não tenha medo. Seja em alguém enfermo, seja em uma empresa que não está prosperando, chega lá e determina a bênção de Deus sobre aquele lugar, sabe? Seja um canal de Deus. Jacó também começou a notar uma mudança de atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra do seu pai, do seu avô, a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. Então quem está mandando ele voltar? O Senhor. Deus está mandando ele voltar. Jacó mandou chamar Raquel e Lia no campo, aonde ele cuidava de seus rebanhos, e disse a elas, notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não me permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia, dizia, os listrados serão o seu salário. Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, eu tive um sonho e vi que os bodes se acasalavam com as cabras, eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó? Eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas do seu rebanho. Pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, no lugar onde você ungiu aquela coluna de pedra e fez o seu voto a mim. Agora, apronte-se e saia dessa terra e volte à sua terra natal. Quando o Senhor ele tem um plano, um propósito para executar, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma verdade. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E Deus, ele não depende de um cenário favorável para ele poder executar algo, sabe? A justiça é acompanhada da direção que Deus dá. Então, para de pensar que às vezes o cenário não é favorável, que as pessoas estão te passando para trás, porque aqui, o que Labão está fazendo com Jacó? Está passando para trás. Ele falava assim, então ele está vendo que está dando muito listrado? Então os listrados, agora o seu salário vai ser os salpicados. E aí começava a dar um tanto de salpicado. Não, está dando muito salpicado? Então agora os listrados que vai ser seu. E aqui
Jacó, ele vira para suas mulheres e diz: o seu pai mudou o meu salário 10 vezes. 10 vezes ele falou assim: agora esse que é seu. E aí começava a dar esse tal que ele falava que era o salário. Gente, a mão do Senhor é sobre a nossa vida. Não fica pensando que você está sendo injustiçado, que você tem que fazer alguma coisa com o fruto da sua mão, o esforço do seu braço. O Senhor, ele é aquele que vê todas as injustiças. Tem um ditado que é muito comum e as pessoas falam muito, é que eu prefiro a justiça do céu. Que justiça do céu que é essa? A justiça do céu é quando Deus escolhe fazer a justiça dele. E ele vai fazer da maneira que ele acha que deve ser feito. Não precisa de você espernear, bater o pé, ser ignorante com as pessoas do trabalho ou com as pessoas da sua casa, com a da sua família. A justiça de Deus é aquela que prevalece. Vocês lembram a palavra que a gente leu há um tempinho atrás, que dizia que quem que estava sendo ofendida? Lia. Jacó amava mais Raquel e Lia era menosprezada. E o fato de Lia ser menosprezada, a palavra diz, e o Senhor viu que Lia era menosprezada ou humilhada e lhe concedeu um filho. Sabe, não precisa de você ser arrogante, não precisa de você ignorar as pessoas. O Senhor, ele faz justiça. Você só precisa ter um coração inclinado ao Senhor, de estar no lugar que Ele te manda, de falar o que Ele te pede, sabe? De executar aquilo que Ele confiou na sua mão. Porque justiça é feita pelo céu. Tia Jane, te falar que tem hora que o áudio parece uma voz grossa. O áudio da live? Eu não sei, tia Janinha. Não sei. Misericórdia. O áudio tá ruim para mais pessoas? Tá normal. Valeu. Não sei. Ô, tia Janinha, de repente sai da live e entra de novo. Não sei se foi isso. Aí a Rubenilde também falou que tá normal. Então entra, sai da live e volta de novo. Que não sei se pode ser alguma coisa aí. Valeu, gente. Olha, quando o Senhor ele tem um plano ou um propósito para executar, o plano dele não pode ser frustrado. Então só continua, só se mantém debaixo daquilo que ele já liberou para a sua vida. Versículo 14. Raquel e Lia responderam: da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza do nosso pai. Ele reduziu os nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai e deu a você é por direito nosso e dos nossos filhos. Por isso, faça o que Deus te ordenou. Deixa eu ler mais um comentário. Versículo 17. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, o seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou todos os ídolos da casa de seu pai, o que pertencia ao seu pai, e levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo que iria embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Aqui, gente, lembra que Jacó, o nome dele era enganador? Ele foi aquele que nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Ele enganou seu irmão com a primogenitura, depois enganou seu irmão tomando a bênção. Agora ele está saindo daqui enganando seu sogro e ele não se despede. Ele não deixa Labão se despedir. Parece que tem alguma coisa enraizada em Jacó. A mão de Deus era sobre ele. Porém, ele ainda tem uma natureza de enganação. Ele tem uma natureza de querer passar as pessoas para trás. Deus, ele deu uma ordem. Jacó, você vai sair daqui e você vai voltar para a terra do seu pai. Só que Deus falou com ele assim: saia escondido? Deus não falou.
Tem vezes que Deus vai nos dar comando, mas nós precisamos fazer da maneira correta. Se quebra princípio? Não se quebra princípio. Deus não passa por cima de princípio. As filhas, elas não poderiam sair sem honrar os seus pais, sem se despedir de Labão e talvez a mãe. Elas precisavam se despedir. Eram 2 filhas que Labão tinha. Elas tinham que falar assim: pai, tchau, tô indo, vou morar na terra tal, tô indo para lá, se o senhor precisar falar comigo, você vai me encontrar lá. Sabe? Então, ele tá saindo da maneira errada. Por isso que a Bíblia fala, então ele tá passando aqui Labão para trás. Vamos continuar a história. A outra coisa que chama atenção é que Raquel, ela tá levando os ídolos do pai dela. Então, nós vemos aqui uma mulher que agora casou com Jacó, um homem que tinha a promessa, porém ela ainda estava apegada aos deuses que seus pais serviam. Porque ela faz questão, ela tipo, tô indo embora, mas eu vou me certificar de que eu vou levar os deuses, eles precisam ir comigo, os ídolos, né, aquilo que meu pai adorava. Ela tá levando os ídolos. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição de Jacó. 7 dias depois, alcançou, na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade, e armou o seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar as minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? Por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções, músicas, aos sons de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar as minhas filhas e os meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Aqui, ó, eu vou falar com vocês que é possível a gente fazer o que Deus nos mandou, porém da maneira errada. Sabe? Esteja atento, atenta àquilo que Deus ele quer fazer. Deus ele vai te dar uma visão, ele vai te dar uma direção para algo, porém você tem que ficar atento e com sabedoria executar esse algo que ele falou. Talvez Deus te mandou falar de um sonho. Por exemplo, você sonhou que tinha alguém talvez roubando outra pessoa. Aí você vira, talvez você sonhou com a Ana roubando um banco, roubando uma pessoa, roubando alguém da liderança. E aí, ao invés de você falar assim: Ana, eu tive um sonho com você e eu sonhei que você estava roubando a liderança e isso, aquilo, outro. Aí você já chega falando assim: ó, Ana, você vigia, tá? Toma cuidado, porque eu sonhei que você tá roubando a liderança. Isso é uma forma talvez arrogante, presunçosa de falar. Ou talvez esse sonho não era nem para ser contado. E aí você vai e faz de maneira certa. A Ana fica com raiva de você. Às vezes você até carregava algo importante da parte de Deus, mas executou da maneira errada. Então toma cuidado. Tem muita gente que o Senhor falou assim: olha, você vai sair do trabalho, mas aí sai da maneira errada. Talvez não era aquele o tempo. Toda vez que Deus te dá uma ordem de sai do seu trabalho, entre em tal empresa, mande um currículo, você tem que orar e falar: Deus, qual que é o tempo? Eu acho que faltou de Jacó perguntar para Deus o seguinte: Deus, qual que é o tempo? Como eu saio? Se você não sabe a maneira certa de executar algo, pergunta para o Senhor, e se o Senhor não te responder, você vai para a sua liderança, você vai procurar pessoas de sabedoria e fala assim: me ajuda a executar isso aqui? Eu não sei como fazer. Ou eu sonhei essa noite com isso, isso e isso. Você acha que eu devo entregar esse sonho? Ou você acha que eu devo orar? E a pessoa vai falar com você: eu acho que você deve orar. Ai, a voz também tá ruim pro Guilherme. O Guilherme, eu não sei, o Instagram ele tá mudando, parece, a voz das pessoas. Então não sei, não é só você que tá escutando dessa maneira. Tem outra pessoa que também tá escutando assim, de repente sai e entra no Instagram de novo, que pode ser que muda. Para a maioria das pessoas tá normal, tá? Então você busca executar de forma sábia aquilo que o Senhor ele te entregou.
De repente é a mudança de casa, é a mudança de bairro. Deus falou com você assim, olha, tem gente que Deus fala, eu vou te fazer rodar as nações, eu vou fazer você ser conhecido entre os povos, vou fazer você mudar para os Estados Unidos, seja lá onde for o Senhor que vai te mandar. Você tem que perguntar para Deus, Deus, qual que é o tempo? Tem gente que Deus fala assim, você vai mudar e vai morar nos Estados Unidos, a pessoa pega, vende tudo que tem e vai embora. E chega lá fora, passa uma prova. E aí depois pergunta para Deus assim, uai Deus, você não falou que eu ia me mudar para cá? Você não falou que era para eu vir para os Estados Unidos? Eu vendi tudo que eu tinha e vim para cá. Comprei passagem, arrumei as coisas e vim morar aqui. O Senhor não abriu porta nenhuma. Talvez não era o tempo. Eu tô dando esse exemplo, gente, foi porque foi o que veio na minha mente. Mas tem várias outras coisas que o Senhor te prometeu, que Ele te deu como orientação, e Ele falou assim, olha, eu vou te fazer isso, isso e aquilo outro. E você logo quer executar da sua maneira. Tá passando aperto, vai lá e vende tudo que tem. Não é assim que Deus faz. Deus não é aquele Deus que vai permitir você ter e logo vai te tirar tudo. O diabo é assim que ele faz, mas o Senhor não. O Senhor, Ele acrescenta sem deixar perdas ou danos. Então esse negócio de você pegar tudo que você tem e vender e falar assim, vou viajar, vou fazer, tá errado. Tá passando por uma dificuldade, por uma prova, você vai orar e vai falar, Deus, eu preciso de recurso. Deus, eu tô precisando da mão do Senhor. Não é olhar para a sua televisão e falar assim, vou vender a televisão. Aí você paga a conta com a televisão, depois está sem televisão, arruma outro problema na sua casa. Tem uma irmãzinha que o marido saiu de casa, largou ela, e aí ela logo falou assim, vou voltar para minha terra. Ela era da Bahia, foi lá, vendeu tudo que ela tinha. Vendeu tudo. Deixou a casa com colchão, tapete. Um colchão. Dois colchão, tapete. Até as vasilhas ela vendeu. E ela achou que ela teria que voltar. E simplesmente a ida dela para a Bahia foi barrada. Ela não conseguiu voltar. Não sei se foi problema para comprar passagem. Eu não sei o que aconteceu. Mas ela não foi. E aí depois ficou com a casa sem móveis. E por muito tempo, me disse que há muito tempo está sem móveis na casa dela. Por conta de um ato que ela cometeu, assim, na pressa, de acordo com a cabeça dela. Talvez era até para voltar para a Bahia mesmo. Mas ela não consultou ao Senhor sobre o tempo e o modo. Então toma cuidado, porque Deus pode ter te ordenado algo, mas Ele não te falou o tempo ainda. Então você tem que orar e tem que buscar para saber o tempo, para entender o modo e não chegar lá na frente, passar a prova e falar assim, Deus me colocou nessa situação. Não, Deus não coloca ninguém em enrascada. Deus, Ele envia pessoas para vales, Ele faz pessoas passar por um período difícil, mas Deus não coloca ninguém em enrascada. Entende? Eu lembro que quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu lembro que eu queria me mudar em outubro, novembro, e as portas não se abriram. Eu não consegui um apartamento para morar em Belo Horizonte. E aí eu continuei orando, e aí com um pouco eu esqueci. Final do ano passou, eu me esqueci, falei, não vou mudar mais não. Quando foi em janeiro, por volta do dia 11 de janeiro, já estava iniciando mais outro semestre na faculdade, uma moça me mandou uma mensagem e falou que tinha apartamentos alugando no Buritis. Aí eu fui lá, entrei numa comunidade e fiquei olhando apartamento para alugar, quarto, e fiquei revirando a internet. Aí com pouco eu achei um quarto. E aí eu falei com o Senhor, Deus, eu posso me mudar para esse quarto? E o Senhor me autorizou a mudar. E aí eu fui, encontrei trabalho em uma imobiliária e mandei mensagem para esse pessoal da imobiliária. Eles pediram para eu ir lá, conversaram comigo e disseram, olha, Raira, nós vamos mandar a nossa secretária embora, você pode vir para começar a trabalhar no lugar dela como secretária da imobiliária. E eu fui, gente. Deus tinha me autorizado, a porta do apartamento se abriu, eu consegui um emprego, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês. Eu tinha que trabalhar para me ter o dinheiro para pagar o aluguel. E aí eu fui. Aí cheguei na imobiliária, numa segunda-feira, e falei com eles assim, olha, eu já me mudei para Belo Horizonte, posso começar a trabalhar amanhã. Ele virou para mim e falou assim, olha, Raira, nós não vamos mandar a menina embora mais. Não tem como te contratar. Gente, mas naquilo, meu mundo tinha caído. Porque era um sonho para mim morar em Belo Horizonte,
Estava muito mais fácil porque eu fazia faculdade, então não precisava ir e voltar todos os dias para minha cidade. Ia ficar muito fácil minha vida. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu precisava do salário do próximo mês para poder pagar o aluguel. E nisso, eu fui para casa. Cheguei em casa, eu bati meu joelho no chão, do lado da minha cama, e falei: Deus, aqui eu vou pagar R$ 800 de aluguel, eu não tenho dinheiro, minha mãe não consegue me ajudar, o Senhor sabe, Deus. Eu não vim para cá sem direção, o Senhor me autorizou a vir, o que eu vou fazer agora? E Deus soprou no meu ouvido e falou assim: ó, você vai lá na Caixa e vai pedir para poder falar, banco, né? Na Caixa Econômica. Você vai lá, vai pedir para falar com a gerente e ela vai te arrumar um emprego. E eu fui com essa palavra, Deus me falou como, Deus não me falou quando e nada. Para quem sabe, na Caixa só se trabalha concursado. Você não entra na Caixa e fala assim: eu quero trabalhar aqui, vou deixar meu currículo. Não entra, não é assim que funciona. E eu tinha experiência com financiamento imobiliário, porque em Itabirito eu trabalhava dessa forma, trabalhava no correspondente da Caixa e eu fazia financiamento imobiliário, sabia abrir conta e tal, e tal, e tal. Muito nova, tinha aí uns 23 anos, 24, não sabia nem conversar e nem vestir direito, gente. Era um costume totalmente diferente, cheguei toda simples e falei com o guarda assim: olha, eu preciso falar com a gerente. E ele falou comigo assim: você tem horário marcado com a gerente? Eu falei: não tenho não. Aí ele foi lá, tentou olhar com ela e falou comigo assim: olha, ela não pode te atender. Você não tem horário marcado com ela. E eu falei com ela, com o guarda assim: você fala com a gerente que eu não vou embora. Eu só vou sair daqui na hora que ela me atender. Eu não vou embora. E aí ele foi lá e falou isso com ela. Eu imagino que ela deve ter pensado assim: quem que é essa menina que tá querendo falar comigo, que nem marcou horário e tal? E ela simplesmente me atendeu. Gente, eu sentei de frente para a gerente geral do banco e falei com ela assim: Deus me mandou vir aqui e disse que você ia me arrumar um trabalho. Ela falou assim: ô filha, eu não consigo te arrumar um trabalho. Aqui na Caixa só se trabalha concursado. Eu não tenho como te contratar. Nós estamos com a linha de estagiário cheia. E eu falei: olha, eu sei fazer isso, aquilo outro, e nananana. E fui falando com ela o que eu sabia fazer. Eu não consigo te arrumar um trabalho. Mas peraí, eu vou te dar esse cartão. Esse cartão é de um rapaz, tem um correspondente aqui do lado. Vai lá nele, quem sabe ele não te arruma um emprego. Ele tá procurando uma pessoa para trabalhar. E aí, gente, eu fui nessa humildade, falei com o rapaz assim: olha, a gerente da Caixa me deu o seu cartão, pediu para eu vir aqui, eu já trabalhei com o que você faz e eu preciso de um emprego. E aí ele falou assim: uai, como é que é a sua experiência? Eu contei tudo para ele. E aí ele falou assim: Raira, olha, só não vou pedir para você começar amanhã, porque já vai encerrar a semana. Mas você pode começar aqui na segunda-feira, que nós vamos fazer um teste. Gente, eu fiz um teste e trabalhei nesse correspondente durante todo o meu período de faculdade. E eu trabalhei lá 3 anos e foi o serviço que o Senhor colocou para mim poder honrar Ele, para mim apresentar Jesus para as pessoas que estavam lá. Era um trabalho de frente para a faculdade, 5 minutos da minha casa, 2 minutos da igreja. O Senhor é o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Nós só precisamos aprender a andar debaixo da nuvem. O Senhor não nos coloca em enrascada. O Senhor tem propósito para executar em todas as coisas, embora nem sempre a nossa vontade é igual a dele. Eu achei que eu estava indo para Belo Horizonte para trabalhar como secretária de uma imobiliária. E, na verdade, ele me fez ser correspondente da Caixa num período de 3 anos. E o meu chefe me amava e a gente tinha uma comunhão muito boa. Era uma bênção trabalhar lá. Chefe justo, sabe? Eu tinha flexibilidade de horário, fazia trabalho da faculdade. Eles eram compreensíveis. Foi a mão de Deus. Por isso que eu te falo, vale a pena você orar. Vale a pena você buscar a direção de Deus. E se você me falar: Rairo, como é que isso tudo acontece? Deus fala de maneira clara? Às vezes sim, às vezes não. Tem vezes que Deus vai falar: faça isso. Tem vezes que ele vai só abrir a porta e você vai entrar. Ele não vai falar: essa porta está aberta, vire para esse lado, entra nessa. Não, nem sempre Deus vai vir com voz audível. Esteja atento às coisas que as pessoas te falam. Naquela época se mandava muita mensagem, mandava-se e-mail. Eu recebi uma palavra de SMS e guardava aquela palavra no meu coração. Nós somos seres que temos facilidade para esquecer as coisas.
Então, anota tudo aquilo que o Senhor ele libera sobre a sua vida. Coloca no seu caderninho de anotação, escreve assim, quando Deus fala. O meu caderninho de anotação com Deus. E esteja atento a cada movimentação que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. Amém? Deus ele tinha dado uma visão para Jacó, ele falou com Jacó e disse, Jacó, você vai voltar para a casa dos seus pais. Porém, Jacó saiu da maneira que ele achava que devia. Ele saiu escondido, saiu enganando Labão. E isso não estava certo. Vamos continuar. Você não me deixou beijar minhas filhas antes de ir embora. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo Gênesis 31. Vou ler o versículo 29 agora. No ponto em que Jacó fugiu com as filhas de Labão, porque Deus tinha mandado ele sair daquela terra, porém ele saiu da maneira errada. Labão respondeu para ele, né? Eu poderia destruí-lo, mas Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu. Deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e o desejo de voltar para a casa do seu pai. Mas por que você roubou meus deuses? Jacó respondeu, eu fugi porque eu tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quando a seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem estiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes, e eu o devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, depois nas tendas de Lia e das suas 2 servas, e nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pegado os ídolos da casa e escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao seu pai, por favor, perdoe-me por não poder levantar para o Senhor, mas eu estou no meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos na casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que eu fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que pertença? Coloque-o aqui diante dos nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando dos seus rebanhos, ao longo de todo esse tempo, das suas ovelhas, das cabras, e nunca abortaram. Nunca me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimentá-lo. Quando algum deles era despedaçado por algum animal selvagem, eu nunca mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias, insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo na sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos por seu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão, o temível Deus de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como eu fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu à noite passada e lhe repreendeu. Labão respondeu a Jacó, essas mulheres são minhas filhas e as crianças são os meus netos. E os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que eu posso fazer agora por minhas filhas e pelos meus netos? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra, colocou em pé como monumento, em seguida disse aos membros de sua família, juntem algumas pedras, e eles pegaram as pedras e amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto de um monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar Salduta e Jacó o chamou de Gileade. Labão declarou,
Este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Gileade. Também foi chamado o lugar de Mispa, pois Labão disse: Vigie o Senhor, a você e a mim, para garantir que guardemos esta aliança. Quando estivermos longe um do outro, se você maltratar as minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha dessa aliança entre nós. A aliança que Labão está fazendo agora com Jacó é uma aliança para cuidar das filhas dele. Porque ele está preocupado em deixar as filhas irem para uma outra terra, para um lugar desconhecido, para uma outra cultura, e chegar lá, Jacó maltratar ela. Então ele está fazendo aqui uma aliança diante de Deus. E o mais engraçado é que Labão não servia só a Deus, o Deus invisível deles naquela época, né? O Deus de Isaac, de Abraão, o Deus de Jacó. Ele não acreditava, porque se ele acreditasse somente em Deus, ele não teria outros ídolos na casa dele. Porém, na hora de fazer aliança, ele está fazendo aliança diante de Deus. Ele diz e falou assim, olha, vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardemos essa aliança. E ele está fazendo essa aliança diante do Deus de Jacó. Eu vou te falar uma coisa. As pessoas que andam à nossa volta, elas podem até não acreditar em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, mas quando elas começam a ver a mão e a bondade de Deus sobre a sua vida, elas começam a entender que tem alguma coisa diferente sobre você. E uma das coisas que mexeu muito com um dos meus chefes foi o dia que Deus levantou uma pessoa para pagar 14 mil da minha faculdade, porque eu tinha perdido o FIES. Sabe, quando as pessoas começam a ver os milagres acontecendo na sua vida, a mão e a bondade de Deus te acompanhando, elas passam a crer nos sinais, nas maravilhas, no poder que Deus opera na sua vida. E isso desenvolve nelas uma crença. Vira uma chave. Então é o primeiro ponto que Deus vai mover nas pessoas que estão à sua volta. Labão não tinha a mesma fé que Jacó. Porém ele fala, o Deus do seu pai apareceu para mim. Ou seja, existe um Deus verdadeiro. Eu não creio em totalidade nele, porque ele não é o meu Deus. Mas eu quero fazer uma aliança diante desse Deus que apareceu para mim. Não faz sentido, né? Como que a pessoa não acredita em Deus? Ele não é o único Deus suficiente na vida dela, mas ela quer fazer uma aliança diante desse Deus. Porque ele está falando, esse Deus é o certo que vai cobrar entre mim e você. Ele poderia ter falado assim, eu vou colocar aqui os meus deuses também no jogo. Os meus deuses olharão entre mim e você. Mas ele não fala isso. Ele fala o Deus do seu pai. Será o Deus que vai observar essa aliança. Então para de achar que você não tem feito a vontade de Deus ou que você não tem conteúdo para pregar para as pessoas. Quando você vive os seus milagres, quando você vive a bondade de Deus, as pessoas que estão à sua volta, elas estão observando. As pessoas estão vendo os milagres que Deus está produzindo na sua vida. Quando Ele cura de uma enfermidade, quando Ele provê quando você não tem recurso, quando Ele entra com o sobrenatural dEle, as pessoas estão vendo o sobrenatural de Deus na sua vida. Por isso, não pare de estar no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você vive os milagres. Quando você está no centro da vontade de Deus, a benevolência de Deus é sobre a sua vida. E você transmite algo diferente. Entende? Pegou a visão? Não pare. Deixa eu ler um comentário que está aqui em cima. Paz do Senhor, vou dar um breve testemunho. Consegui o tratamento de meu filho em uma outra cidade, Santa Fé do Sul, São Paulo, mas meu esposo não quer ir. O Senhor disse que iria prover e meu esposo não crê. Amém. O Senhor é aquele que provê, né? O Senhor é aquele que vê. O Senhor é aquele que faz da maneira que a gente não espera, né? Mas creio que o Senhor irá prover aqui ou em qualquer lugar. Mas meu coração está na promessa que proveria naquele lugar. Amém, minha irmã? Só permanece debaixo daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida.
Vamos terminar, gente. Falta agora 5 versículos. Veja esses montes de pedra, prosseguiu Labão. Veja também esse monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você, como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o outro lado de lá, do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de me prejudicar. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante de Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu o sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para uma refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos, sua filha e o abençoou, e depois partiu e voltou para sua casa. E assim nós vamos terminar. Deixa eu ver se precisa ler o primeiro versículo do 32. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar com ele e disse: Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso ele chamou o lugar de Manaim. Até aqui, gente. Nós vamos ler. Olha, o ensinamento que fica para o dia de hoje é: não tome nenhuma decisão se o Senhor não te orientar. E quando Ele te der uma visão ou te mostrar uma direção, você vai perguntar para Ele o tempo e o modo de operar todas as coisas. E não se esqueça de testemunhar aquilo que Ele tem feito na sua vida, porque o seu testemunho vai levar muitas pessoas a crerem no Senhor Jesus. Amém? Gente, tem propósito em todas as coisas. Uma das coisas que eu ministrei nesse final de semana foi aquela passagem dos 10 leprosos. E a palavra dos 10 leprosos dizia o seguinte: quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele parou numa aldeia entre a Galileia e a Samaria. E ali ele encontrou 10 leprosos que pararam de longe e exclamaram em alta voz dizendo: Senhor, tende misericórdia de nós. E uma das coisas que eu achei mais bonito é que Jesus estava indo para Jerusalém, porém ele para entre Samaria e Galileia. E ali ele vai operar um milagre, que ele vai curar 10 leprosos. É uma história muito conhecida, onde somente um volta para agradecer. E uma das coisas que eu falo, e eu frisei isso para as pessoas, é: tem propósito no caminho. O Senhor nos garantiu uma coisa, que é a vida eterna, a salvação. Porém, enquanto a gente não chega nesse lugar, tem propósito no caminho. Quando o Senhor, Ele coloca uma enfermidade na sua vida e Ele fala para você assim: vai no médico. Ele não tá querendo, né, a cura da sua enfermidade não, porque a cura, Ele faz assim, ó, para curar. Mas Ele quer alcançar o coração daquele médico. Quando o Senhor fala assim: aguenta firme porque você vai viver um milagre. Ele não está querendo, interessado, né, tanto no milagre. Ele está interessado nas pessoas que ele vai salvar ao ver o seu milagre. Entende? Então entenda o que o Senhor ele vai querer extrair de você. Para ter azeite, tem que prensar a azeitona. Tá bom? Talvez você está passando aí pela prensa. Mas permanece, tá? Permanece. Tem alguém que está aqui assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso pela primeira vez? Se tiver, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Eu vou orar pela sua vida, e se você se desviou, se afastou e quer voltar hoje, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Tá? Escreve isso e eu vou orar por você. Mas só volta para Jesus se você tiver uma convicção no seu coração que você vai permanecer. Tem gente que aceita Jesus todo dia na brincadeira e nunca muda a atitude. Olha, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. O tempo tá acabando. Para de ficar brincando. Tem vezes que Deus vem sobre a minha vida com um temor tão grande e vem peso sobre a minha vida no fato de que as pessoas não querem Jesus de verdade.
E tá tudo bem não querer. Eu e a Cacau, nós estávamos conversando outro dia e nós estávamos falando que às vezes nós ficamos pregando incisivamente, querendo que as pessoas aceitem Jesus. O evangelho não é para todos. Não é todo mundo que vai aceitar mesmo não. E tá tudo bem você não querer Jesus. Só não finge que quer, tá bom? Se você não quer ser crente, sai da presença. Não fique em cima do muro não, porque ficar em cima do muro, meu filho, é a mesma coisa de declarar: eu sou do diabo. Tá? Ou você quer Jesus e anda com ele debaixo daquilo que ele tem para sua vida, ou você tá fora do jogo, tá bom? Aceita, mas escolha caminhar com ele. Ai, Raira, eu não consigo, toda vez eu tento, mas aí eu volto a beber, eu volto a sair, eu volto a me prostituir, eu volto a um tanto de coisa que eu não queria fazer, eu volto a falar mentira, eu volto a ser ganancioso, eu volto a roubar. Para! Porque quando Jesus virou para aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse para ela o seguinte: vá e não peques mais. Ele estava dizendo o seguinte: é possível você nunca mais voltar a pecar. Uma das palavras que fica no meu coração e que eu guardei para mim é aquela palavra de Daniel, que quando Daniel ele entrou para aquele cenário da Babilônia, a palavra diz que Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Então, se você tomar essa decisão, você consegue. Para de ficar burlando o sistema seu, se colocando na condição de coitadinho, se justificando pelo seu passado sem paternidade, se justificando pelo seu passado de falta, de escassez, de um tanto de coisa. Toma vergonha na sua cara, porque todo mundo que é improvável, quando chega diante de Deus, ele se torna provável. Porque não tem ninguém que vai conseguir ser algo sem Jesus. Não tem. Então, todo improvável, quando encontra com Jesus, agora se torna provável. Porque em Deus todas as coisas é possível. Você precisa tomar vergonha na sua cara e caminhar com Jesus de fato, de verdade. Do contrário, o inferno está te esperando, tá? Toma vergonha na sua cara. Arrependa e arrependa de verdade. Para com essa ladainha de ficar assim: ai, Deus, desculpa, eu tive que falar mentira porque eu precisei. Se eu não falasse mentira, meu marido ia brigar comigo. Que briga seu marido, que briga com o filho. Mas você não pode ficar falando mentira para ficar com situação boa, não. Ó, arrependa e arrependa de verdade. A pregação de João Batista, ela tem que se tornar real no nosso dia de hoje, tá? Raça de víbora, povo que gosta de enganar o Senhor. Muda hoje e decida no seu coração firmemente. Como é que você vai conseguir permanecer sem se contaminar? Lendo a palavra todos os dias. Se você não lê palavra todo dia, o seu coração vai se inclinar para aquilo que é mal. Se você não orar e não jejuar toda semana, não vai. Oração todo dia, 3 vezes no dia. Oração 3 vezes no dia, jejum pelo menos uma vez na semana. Do contrário, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina e quanto a isso nós não podemos fazer nada. Deixa eu ler outro comentário. Mai, pode me chamar no final da live. Você disse que quer conversar comigo. Fica à vontade. Tem outra pessoa que mandou aqui. Você conhece Israel, Raira? Se for Israel, geografia, não. Não conheço. Conheço Israel só Jacó. Palavra maravilhosa desse dia, amém. Raira, tem propósito em todas as coisas? Meu primo foi preso injustamente esta semana. Eu pensei em confortar minha tia falando que essa situação tinha propósito, mas parece estranho falar que era para isso acontecer. Tem propósito, mas não sei certo. Filha, em todas as coisas tem propósito. Em todas. Não precisa ter medo de falar com a sua tia que tem propósito, embora não seja uma situação favorável. Imagina, vamos colocar na situação de José. Daqui a pouco nós vamos entrar na situação de José. José foi vendido pelos seus irmãos, passado como morto para o seu pai, foi morar no Egito, caiu na prisão injustamente e depois se torna governador do Egito e vai salvar sua família da fome. Tem propósito em todas as coisas, embora as pessoas não querem passar por situação injusta. É lógico. Imagina se hoje, gente, eu fosse para prisão injustamente. Que dor. Não fiz nada. O que eu fiz? Não era para eu estar aqui. Mas aí a história muda. Deus, o que o Senhor quer executar enquanto eu estou aqui? Deus, qual que é a sua necessidade nesse ponto? É resgatar uma alma? É resgatar uma agente? É resgatar a diretora do presídio? O que o Senhor quer fazer aqui, Deus?
O Senhor quer que eu ministre sobre a vida de pessoas para eles se levantarem como um profeta, como alguém nessa nação, uma voz ativa, uma potência? Tem propósito em todas as coisas. Vai conhecer um dia em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Ano que vem, em nome de Jesus, eu vou em Israel. Todo mundo que está aqui está salvo? Hoje tenho 45 anos e estou com ansiedade desde quando tive que não entendi o restante. Ô Bruna, pode falar sem medo, tá, de errar. Amém. Então vamos orar, gente? Tá na hora, né? Coloca a mão no seu coração. Obrigado cada um de vocês que estão aqui. Eu amo a vida de vocês. Você que chegou aqui hoje pela primeira vez, coloca aí, ó. Eu tô aqui pela primeira vez, só para eu ver você. Seja bem-vinda, bem-vindo. Nós temos um grupo no WhatsApp. Lá eu mando o nosso resuminho da live, tarefa e música devocional. Mão no coração, feche seus olhos. Vamos agradecer o Senhor por mais um dia. Papai, obrigado por mais essa manhã. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor é bom e não nos desampara. Obrigado porque nós entendemos que em todas as coisas existe um propósito. Pai, eu não sei o que os meus irmãos estão passando ou vivendo, mas hoje nós vimos o caso do Senhor direcionar Jacó para fazer algo, e ele fez esse algo no modo e no tempo errado. Deus, não nos deixa cometer o mesmo erro, não nos deixa enganar ninguém, não nos deixa, Pai amado, passar por situações desapercebidas do nosso olhar e vamos cometer erro, Pai, por não observar os detalhes. Às vezes o Senhor fala e nós não damos ouvido. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nos mostra o caminho certo a entrar e a andar. Eu quero abençoar, Pai, com toda sorte de bênção, com todas as bênçãos que já foi liberados em Efésios capítulo 1, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eles vão tomar posse nessa manhã de toda a bênção que o Senhor já liberou. Pai amado, se tem um coração aflito aqui nesse lugar, meu Deus, toma esse coração nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Não deixa eles serem enredados, Pai, pelas astúcias ciladas do diabo, Pai. Em nome de Jesus, liberta mentes cativas de ansiedade, de prisão, de depressão. Pai amado, em nome de Jesus, somente o Senhor sabe o sentimento ou o que passa na cabeça de uma pessoa depressiva ou ansiosa, Pai. Às vezes um sentimento de tentar acabar com a própria vida porque já não aguenta mais de tanto sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, liberta essa mente agora e mostra que há socorro, que há refúgio no Senhor. A palavra do Senhor não mente, Pai, não fala mentira e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troca o jugo com o Senhor, porque o seu jugo é suave, papai. Em nome de Jesus, que essas pessoas que estão ansiosas, como a Maria está ansiosa, às vezes com o coração inquieto, Pai, que o Senhor possa mesmo fazer com que ela recorra ao Senhor em nome de Jesus e que ela alcance o descanso para a alma dela, Pai. Meu Deus, visita cada lar, cada filho, cada filha, cada esposa, marido, Pai, cada esposa. Meu Deus, visita esses lares agora e opera a tua bondade. Meu Deus, eu estou te pedindo com muita fé e eu creio nessa oração. Entra com providência em cada lar, na família daqueles que estão precisando, seja recursos financeiros, meu Deus, seja recurso na área da saúde, Pai amado. Eu não sei o que os teus filhos precisam, mas entra com providência nesta manhã e deixa a gente provar, Pai, da sua bondade, da sua benevolência, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, papai. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus, amém e amém. Se eu me esqueci de orar por alguém ou por alguma causa específica, que o Senhor possa te visitar aí agora, viu, minha irmã, e enviar os anjos dele aí na sua casa para te ajudar, tranquilizar o seu coração. Gente, a minha casa eu achei bonitinho porque na semana passada eu tive uma conversa com a minha mãe e a minha mãe ficou desesperada diante da conversa que a gente teve por um problema que a gente estava enfrentando. E aí eu falei com a minha mãe assim: mãe, Deus não me falou nada ainda, eu não tenho direcionamento para me mover para lugar nenhum.
Nós vamos ter que permanecer até Deus dar uma resposta. Minha mãe ficou inquieta. Minha mãe começou a falar na minha cabeça. Pá. Porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo. Eu falei assim, nossa Deus, só o Senhor agora, Pai. Eu não posso fazer nada para acalmar o coração da minha mãe. Aí ontem eu cheguei aqui em Itabirito, né? Que eu tô em Itabirito, tô na casa da minha mãe. Aí ontem, na hora que eu tava na mesa com ela, a gente tava conversando. Ela falou assim, ô minha filha, Deus é bom demais. E Deus fala comigo, porque aquele dia que você conversou comigo, eu fiquei ansiosa, eu fiquei com a cabeça ruim, fiquei perturbada. E aí eu fiquei inquieta, não conseguia ver saída pra essa situação. Mas aí eu dormi. E eu dormi falando com Deus assim, pra mim, que ela fez essa oração. E ela falou que não sabe explicar, mas que o coração dela ficou em paz. E que ela ficou tranquila e não ficou mais inquieta, e ela sabia que Deus estava no controle da situação. Ela falou que sentiu alguém passando a mão na cabeça dela e falava com ela assim, fica tranquila, minha filha, fica tranquila. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é orar e apresentar para Deus de todo o nosso coração aquilo que está, sabe, aquilo que está nos sufocando, o sentimento que às vezes está nos perturbando. E o Senhor, Ele vai tomar conta. Sabe? Então não fique inquieto, não fique desesperado. Tem situações que vêm na nossa vida para poder nos desestabilizar, mas permanece e crê que o Senhor, Ele é bom. Amém? Pessoal, me perdoa, eu não sei o que aconteceu na live. Nós já vamos finalizar, vamos orar, tá? Vou ver aqui como é que eu vou depois tentar puxar essa live para pelo menos colocar ela no YouTube para ver se vai, né? Deus abençoe a vida de vocês. Coloca sua mão aí no coração. Vamos falar com Jesus, agradecer Ele por esse momento. Se você perdeu o final do testemunho, depois você vai ter que voltar nessa live. Eu contei o final, mas o final foi Deus acalmando o coração da minha mãe, tá? Amém, amém. Nós vamos ter que orar, vocês vão ter que jejuar, porque eu não sei o que está acontecendo com esse Instagram. Sai bolinha, sai coração, sai um tanto de coisa. Pai, muito obrigada por esse momento devocional, Pai. Nós queremos te agradecer e em tudo nós te damos graça. Eu abençoo e libero cada vida aqui para poder fluir debaixo daquilo que o Senhor já liberou sobre a vida deles, Pai. Nós não sabemos o que está acontecendo nesse Instagram, mas que todo levante, Pai, ele caia por terra em nome de Jesus. Todavia, se for um propósito do Senhor, Pai, nós recebemos e queremos entender o tempo e o modo de fazer todas as coisas acontecerem ou de executar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor permaneça conosco ao longo desse dia, dessa semana. O Senhor pode contar com a gente, em nome de Jesus. Amém, amém. Oramos 2 vezes. Deus te abençoa. Fica com Jesus e até mais. Patrícia, você que é nova aqui, que está aqui pela primeira vez, tem um grupo no WhatsApp. Para você entrar nesse grupo, você vai lá no meu perfil na bio, clica no link Enxergando as Escrituras e entra no grupo. E lá eu vou mandar a live pelo YouTube, tá bom? Se eu conseguir resgatar ela aqui. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser.